bem-vindo à aula 6.2. Nessa aula eu vou dar um exemplo breve aqui de um determinado tipo de jogo, que ele também é um dilema dos prisioneiros. Mas esse é um jogo chamado Tragédia do Bem de Uso Comum. Tá? Então vamos ver esse caso aqui, uma aula bem curta e rápida aqui. A gente falou desses vários exemplos. Um desses exemplos é esse Tragédia dos Comuns, ou Tragédia do Uso de Bem Comum. Tá, ok? E no caso aqui, a gente só está falando de um dilema dos prisioneiros com uma roupagem um pouco diferente daquela que nós vimos anteriormente na aula 6.1. Tá? Então a tragédia dos comuns pode ser formulada tal como o dilema dos prisioneiros, mas geralmente há um número N de jogadores idênticos. Tá? Então a tragédia dos comuns fica mais interessante quando a gente está falando de vários jogadores. Tá? Aqui nós vamos simplificar o caso para dois jogadores que se deparam com uma escolha sobre qual modal de transporte escolher para se deslocar. Tudo bem? Então os consumidores podem escolher, ou os jogadores no caso aqui, podem escolher o transporte privado ou o transporte público. Tá? Os payoffs estão em termos de tempo economizado em cada um dos meios. Então aqui eu estou colocando o jogador 1, que pode ser a pessoa 1, né, o motorista 1, o consumidor 1. Então ele está nas linhas e pode escolher tanto o transporte público quanto o transporte privado. E temos o jogador 2, que eu vou representar aqui em vermelho, e também pode escolher ir de transporte público ou ir de transporte privado. Tá ok? Bom, o ponto aqui é que os dois jogadores podem escolher ir de transporte público, e nesse caso eles economizam cada um deles 5 minutos do tempo deles, né? Mas eles podem ganhar mais ainda, economizar mais tempo ainda, se cada um deles escolhe o transporte privado. Então, quando o jogador 1 está escolhendo o transporte público, o jogador 2 ele tem a melhor resposta dele escolhendo o modal de transporte privado. Então, aqui ó, a gente está vendo que é 6, ele economiza, ele ganha 6 minutos ao invés de ganhar 5 minutos. Então, a melhor resposta dele é ir de transporte privado. Se o jogador 1 já estiver indo de transporte privado, a resposta do jogador 2 também não muda, porque se ele fosse de público, nesse caso aqui, ele estaria economizando 0 de minutos, e no caso onde ele vai de privado, ele economiza 1 minuto pelo menos. Tudo bem? Então nós vemos que a melhor resposta do jogador 2 é sempre ir de transporte privado nesse caso. Tudo bem? Então nós já sabemos que isso aí é chamado de estratégia dominante, né? Bom, mas esse jogo é bastante simétrico, então o jogador 1 também está se deparando com as mesmas escolhas. Quando o jogador 2 escolhe de transporte público, ele prefere o modal privado, pois assim ele economiza 1 minuto a mais, fica com 6 ao invés de ficar com 5. E se o outro jogador já está indo de privado, né, esse jogador 1 também vai ganhar mais se ele for de privado também, pois aqui ele não economizaria minuto nenhum, ficaria com 0, mas indo de privado ele pelo menos ganha 1 minuto em relação à pior situação possível. Então, para ele também é uma estratégia dominante escolher sempre o transporte privado. E nesse exemplo, o equilíbrio de Nash desse jogo é os dois jogadores escolherem transporte privado. Então, o equilíbrio é privado e privado. Quando você pensa em N jogadores fazendo a mesma opção de ir pelo transporte privado, nós vemos que as vias ficam cheias e engarrafadas. E isso é o problema da tragédia dos comuns, muito traduzido com esse jogo aqui, que é também uma versão levemente modificada dos dilemas dos prisioneiros. Tá ok? A gente vai falar mais desses exemplos nas aulas posteriores. Eu vou mostrar para vocês como achar esse equilíbrio de Nash e isso vai ficar mais claro. Em particular, sobre a tragédia do bem de uso comum, tem uma aula de economia do setor público, a aula 10.1, onde eu falo só sobre esse assunto e vocês podem consultar essa aula aqui também no canal, tá ok?
E para finalizar, né, o problema da tragédia dos comuns é que, ao invés de todos economizarem um pouquinho de tempo, o equilíbrio acaba levando a todos colocarem mais carros nas ruas. Então, um pequeno gráfico aqui que tenta traduzir esse resultado é esse gráfico daqui, tá? Então, a função de Nash aparece pontilhada aqui, e nessa função pontilhada, quando as pessoas fazem o produto médio igual ao custo marginal de se colocar os carros nas ruas, nós vemos que o resultado será de 7 carros nas ruas, nesse exemplo aqui que eu estou dando. Tudo bem? Porém, se as pessoas fizessem a produtividade marginal igual ao custo marginal, a solução seria dada por essa função social que eu estou chamando aqui, e o resultado de equilíbrio seria 5 carros nas ruas ao invés de 7 carros nas ruas. Ou seja, aqui traduzindo, seria uma economia de tempo de 5 minutos para todos os participantes desse jogo. Tá ok? Também, novamente, vocês podem conferir mais detalhes nessa aula de economia do setor público, só sobre tragédia do uso de bem comum. Tá ok? Aqui, para ficar a aula mais curta, eu vou apenas mostrar esse gráfico, onde o equilíbrio de Nash não é o melhor equilíbrio social, e na aula que vem nós vamos entender melhor o dilema dos prisioneiros, e aí vocês vão entender por que o equilíbrio de Nash do dilema dos prisioneiros não é a melhor situação para os dois jogadores participantes daquele jogo. Tá ok? Então é isso, até a aula 7.1, onde eu vou mostrar o algoritmo de solução do equilíbrio de Nash. Até lá!